É absolutamente fascinante como a esquerda, o PT e o Lula adoram apoiar ditador, especialmente quando é antissemitismo aberto e escancarado, e muita gente ainda acha que isso aí é o governo do amor, porque o amor venceu e tudo mais. Vamos lá. Esse vídeo não é especificamente sobre os ataques do Irã contra Israel, mas o que isso revela. Eu não quero entrar nos detalhes, na treta histórica entre os dois e tudo mais, mas sim usar isso para discutir como o Brasil está se alinhando com ditaduras dos piores tipos, e isso está piorando, e era avisado que isso ia acontecer, era avisado que isso é o Lula, é avisado que isso é o PT, é avisado que isso é a esquerda, mas tem gente que ainda cai nesse conto, que ainda acha que é sobre a defesa das minorias, sobre o amor, sobre os pobres e tudo mais. Não, é sobre apoiar a ditadura. Vamos aos fatos. Ontem de noite, o Irã atacou Israel. Foram centenas de drones, mísseis balísticos e outras munições lançados contra Israel, que não se sabe exatamente quais eram os alvos, ou se tinham alvos calculados e tudo mais, mas que principalmente iam atingir civis. A gente sabe disso. Foi praticamente tudo interceptado, então, salvo uma pessoa ferida e um alvo militar que foi atingido, que deu um dano estrutural, tá tudo certo, porque Israel tem uma grande estrutura de defesa. Mas o ponto é um ataque massivo e coordenado que principalmente ia atingir civis. Não teve nenhuma discriminação clara ali de alvos militares, feito pelo Irã. E aí o Brasil vai lá e passa pano. O Lula vai lá e passa pano. E a esquerda brasileira sai correndo para defender o Irã, tentando minimizar os fatos e não só isso, mas sendo abertamente antissemita. Primeiro, a nota do governo federal, a nota do Itamaraty sobre os fatos. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação os relatos de envio de drones e mísseis do Irã. Relatos. Pessoal, esse povo linguarudo tá falando por aí que tem um ataque. É um relato de envio de drones e mísseis. Envio. Pode ser que foi pelos correios, assim. Não é um ataque. Em direção a Israel. Quer dizer, não é um ataque se contra com Israel, mas foi naquela direção genérica. Deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Deixando em alerta. O pessoal ficou, olha só, que preocupação. Quer dizer, não teve um ataque, parece. Desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países como Líbano, Síria, Iêmen e agora o Irã. Cara, isso aqui tá a isso aqui de distância de culpar a vítima. Não é porque desde que Israel invadiu a faixa de Gaza, né, o conflito, é o início do conflito em curso na faixa de Gaza. Quer dizer, parece que assim, o Israel um dia falou assim, quer saber? Vamos explodir aquele pessoal ali. E invadiram a faixa de Gaza, e daí isso tá lastrando, e isso aí tá lastrando. Olha só. Era só Israel não ter atacado a faixa de Gaza. O que será que pode ter provocado Israel a fazer isso? Sei lá, eles acordaram mal um dia. O Brasil apela para todas as partes envolvidas que exerçam a máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada. E o resto, dane-se. Não. Cara, não. É praticamente culpar a vítima. Não fala que teve um ataque, não teve nada, é só. É uma obra de arte de passapanismo absolutamente vergonhosa e que a gente tá bancando. E calma, gente, piora. O Celso Amorim, que foi chanceler do Brasil, quando você é um ministro das Relações Exteriores do Brasil, né, então no comando do Itamaraty, o termo de seu chanceler. É um termo especial para ministro, só para ele se sentir mais importante. O Celso Amorim, que foi chanceler do Brasil no passado, notório passapanista de ditadores, que também foi lá, né, fazer um somebody love ali com a Rússia depois da invasão da Ucrânia e tudo mais. E agora ele é nada, tá? Agora ele tem o cargo de... Como é que é o cargo dele? É assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência. Isso aqui se chama ASPONE.
o famoso assessor de porra nenhuma. Ele não é chanceler. Ele não comanda a diplomacia do Brasil. Mas ele age como se fosse. Né? O ministro, inclusive, é o teste. Alguém sabe quem é o ministro? Só pra saber. Se alguém sabe, comenta aí. Eu sabia antes de você falar. O ministro é o Mauro Vieira. Ele nunca aparece, ele nunca fala nada. Ele não existe. É tipo, é o ministro fantoche ali do chanceler do Brasil. É quase como se fosse o Celso Amorim. Ele se identifica, ele é o transministro. Ele se identifica como ministro das relações internacionais. Ele foi lá e falou que o Irã quis fazer um gesto. O Irã quis fazer um gesto. Poxa, quem nunca quis indicar alguma coisa? Sim, né? E assim, pô, você tava meio chateado ali, né? Pô, você tentou ali dar uma cantada na moça, ela não quis e tudo mais, aí você quis fazer um gesto pra demonstrar que você estava chateado e você mandou centenas de drones pra explodir a casa da família dela. É um gesto. O Irã quis fazer um gesto. Cara, eu não... Aí eu falo que esse povo é objetivamente maligno. Tem gente que acha que eu tô exagerando. Porque isso aqui não é um cálculo político, não tem como isso aqui... Se você pensasse isso aqui do lado de um psicopata frio e calculista que só tá querendo ganhar poder político, isso aqui não tem nenhum ganho. Perante os brasileiros, perante os eleitores do Lula, da esquerda, do PT, etc. Não tem nenhum ganho. Isso, na verdade, é um prejuízo, né? As pessoas estão majoritariamente contra a invasão da Rússia, contra os ataques contra o Irã, etc. Não, eles vão apoiar por quê? Porque eles gostam de ditador, porque eles gostam do Irã, porque eles acham que é legal, sim, uma ditadura lá. Vamos ignorar o fato da repressão contra gays e mulheres e minorias. Vamos ignorar, por exemplo, o caso da Mahsa Amini, que foi presa, espancada e morta pela polícia iraniana por usar o véu errado. E aí depois teve protestos massivos em defesa dela. Aliás, ela era de uma minoria iraniana que se chama os curdos, que é a maior minoria sem um país no mundo que quer criar o Kurdistão e tudo mais. É o direito deles. Eles têm uma área no Irã e eles são pesadamente perseguidos por causa disso. Então o Irã persegue essa minoria, reprime mulheres, reprime homossexuais e daí prendeu e matou essa mulher dessa minoria curda. E daí teve protestos em defesa dela e o governo iraniano deu a ordem de prender mulheres aleatoriamente e estuprar elas como uma forma de repressão das manifestações. Isso aconteceu. Okay? Então o Lula, o PT, a esquerda, etc. Não ignorar esse fato. O importante é que eles são uma ditadura. Ok? A gente gosta de uma ditadura. E eles estão atacando Israel, Sírios e tudo mais. Nós vamos achar que é um gesto. A gente vai apoiar isso por quê? Porque eles gostam disso. Porque eles apoiam isso. Porque isso que eles querem. Isso é a visão de mundo deles. Não importa que são minorias sendo reprimidas. Não importa que são civis sendo atacados. O importante, o essencial, a prioridade revelada pelas ações deles é defender a ditadura. Porque é contra Israel. Porque é contra os Estados Unidos. Vale tudo. E isso aqui não é cálculo político frio. Isso aqui é ser objetivamente maligno. Outra coisa que é uma evidência muito clara da completa ausência de uma bússola moral dessa gente é o argumento de que o Irã estava se defendendo. Você vê gente de esquerda falando isso. Não, mas Israel tem o direito de se defender quando é atacado pelo Hamas, mas o Irã não tem o direito de se defender quando eles atacam uma embaixada do Irã. Isso aí é a confiança de que você não vai atrás dos fatos. O que aconteceu? Israel atacou um edifício adjacente de uma embaixada do Irã. E por que eles atacaram esse edifício? O que tinha lá? Sei lá. Lá dentro estavam altos comandantes, inclusive o chefe da Força Al-Quds. A Força Al-Quds é uma força especial das Forças Armadas iranianas para treinar, financiar e dar apoio em geral para grupos terroristas pelo mundo em defesa do Irã e provocar intervenções, provocar guerrilhas, provocar atentados terroristas pelo mundo para avançar os interesses do Irã, por isso que a Arábia Saudita odeia eles, por vários motivos, mas também por isso que a Jordânia e a Arábia Saudita ajudaram Israel a se defender desse ataque. E essa força Al-Quds, por exemplo, ajuda o Hezbollah, que rotineiramente faz ataques contra Israel. Irã, o Hezbollah e essas outras organizações ajudadas pelo Al-Quds defendem abertamente que Israel precisa ser exterminada e judeus precisam ser genocidados. Esses caras estão fazendo uma reunião nesse prédio, ok? E Israel atacou esse prédio. Eu não acho que esse ataque vai mudar nada. Os caras morreram? Os caras morreram.
Mas o Irã só vai colocar outros comandantes, vai se fazer de vítima, vai usar isso para justificar coisas. Internamente pode ser que tem gente que vai, no Irã, que vai começar a apoiar ainda mais intervenções, que vai se sentir atacado e tudo mais. No máximo você tem uma perda de conhecimento humano daqueles caras que, pô, você perde as conexões e tudo mais, demora um tempo para você reconstruir e tudo mais. Então você tem uma perda operacional por perder essas lideranças. Mas eu acho que isso vai derrubar a ditadura do Irã e tudo mais. Então, assim, se eu tivesse o poder para isso, eu não ordenaria esse ataque. Se eu fosse um legislador lá, eu ia falar, gente, olha, eu entendo que, assim, esse pessoal 145% merecia morrer e não vai fazer nenhuma falta na humanidade, ok? Mas esse ataque não vai mudar nada. Mas é um ataque contra um alvo militar. Contra pessoas cujo trabalho é receber dinheiro de uma ditadura fundamentalista que reprime minorias para trabalhar para promover terrorismo no mundo e matar judeus. Esse é o trabalho dos caras. Ok? Israel atacou esses caras. E aí o Irã vai se defender jogando centenas de drones e mísseis contra civis em Israel. O quão totalmente distorcida a sua bússola moral tem que ser na sua cabeça para você pensar... Tá justo. Parece proporcional. Pô, o Israel foi atacado pelo Hamas, quer dizer, o Hamas entrou em Israel e indiscriminadamente matou civis e se divertiu fazendo isso e gravou vídeos fazendo isso e publicou esses vídeos, orgulhosamente fazendo isso, e daí sequestrou um monte de gente e trouxe de volta para a faixa de Gaza e usou os civis como escudos contra o exército de Israel, e daí Israel foi lá e tentou detonar o Hamas e pegar suas pessoas de volta. É isso que aconteceu. E tem gente de esquerda achando essas duas coisas equivalentes. É só o seu direito de se defender. É praticamente a mesma coisa. Então, o que você fala pra uma pessoa dessas? Eu entendo que tem gente que não sabia esses fatos, que pode cair nas mentiras e narrativas deles. Acontece. É uma das estratégias principais deles. Agora, uma vez que você entende esses fatos e você fala... dá na mesma. O que eu falo pra você? E é isso que o Brasil está se alinhando. É isso que é a política que está no comando do Brasil hoje. Eles acham isso. Eles estão defendendo isso. E não é um caso isolado, é uma tendência. O Lula praticamente disse... Ele chegou a isso aqui de distância, assim como nessa notinha eles chegaram a isso aqui de distância de culpar Israel. Eles chegaram a isso aqui de distância de dizer assim, a Ucrânia devia só se render. Sabe? Onde um não quer, dois não brigam. É só a Ucrânia não querer brigar, que não ia ter briga. Só eles, tipo, sei lá, se renderem. Onde já se viu. Né? Teve um caso no ano passado, quase um ano exatamente, que o Lula foi lá, foi um pouquinho depois de Tiradentes. Ele foi lá em Portugal, e aí um jornalista perguntou pro Lula, em português de Portugal, Lula, você fica aí, né, dizendo que, pô, é meio que culpa da Ucrânia, né, você mantém essa posição, e o Lula fingiu que não entendeu a pergunta. E todo mundo viu que ele fingiu que ele não entendeu a pergunta. Começo do ano agora, saiu a manchete de que o Brasil expandiu fantasticamente em mais de 6.000% as suas importações de petróleo e diesel russo. E a gente mandou no total, por opção do governo Lula, mais de 40 bilhões de reais para a Rússia para comprar óleo e diesel deles, o que ajudou a financiar a máquina de guerra deles. A gente está financiando indiretamente a invasão da Ucrânia. O mundo sabe disso agora. A gente vai lá e faz festa de que o Irã vai entrar no BRICS. A gente faz festa. A gente recebeu o Maduro aqui com um tapete vermelho. O Lula foi lá e falou que a democracia é relativa. Veja bem, é relativo. Quando o Maduro queria invadir a Guiana Francesa e anexar o Essequibo, o Lula falou, não vou conversar disso com ele, não, veja bem, porque pô, não vamos se meter nisso, né? Porque olha só... Quer dizer, se mete em Israel, se mete na Ucrânia e tudo mais, agora quando tem o ditador vizinho, mas que é teu amigo, que vai puxar uma guerra no teu continente, onde você é o maior player ali, você fala, não, cada um é o seu, né? É cada um no seu canto. A Gleisi Hoffmann foi pra China essa semana agora e falou que eles são a democracia efetiva. Ela é presidente do PT. O presidente do PT falou que a China é uma democracia efetiva. E, em cima disso, claro, você tem agora a internacionalização, obrigado Elon Musk, da censura do Xandão contra
a liberdade de expressão no Brasil. É o crescente autoritarismo disso e o governo Lula passando pano pra isso. Agora corta monetização, corta anúncios no X, vai lá, vamos rever os contratos Starlink, essas coisas assim. E agora tem isso, Lula passando pano pro Irã. Isso é 1/3 do mandato do Lula até agora. Foram 16 meses, quase exatamente, exatamente inclusive, 1/3 de 48 dos 48 meses. A não ser que tenha um impeachment no meio do mandato do Lula. Isso aqui a gente viu 1/3 dele. Ainda vai ter, e isso aqui ainda vai triplicar. Qual que é a imagem internacional que a gente vai construir ao fim disso? Qual que é o saldo disso? O Brasil vai ser visto como alinhado com ditaduras, com guerra, com terrorismo. Já tá ficando isso. E vai piorar. Que nada sinaliza que eles vão parar com isso aqui. Agora faz um exercício na sua cabeça. Imagina se o Zema fosse presidente e ele faz isso. O que os jornais iam falar? O que a esquerda ia falar? Imagina qualquer pessoa minimamente não de esquerda. Não tô nem falando alguém de direita. Não tô falando alguém liberal. Imagina que fosse qualquer outra pessoa que não o Lula fazendo isso. O que a esquerda ia falar? O que os jornais iam falar? E a esquerda acha isso perfeitamente ok. Vale lembrar isso. Porque assim, você sempre tem, em qualquer grupo político, em qualquer ideologia, gente falando merda. Sempre tem. No libertarianismo, por exemplo, tem gente que vem aqui e se diz libertário, mas fala que ser gay é doença. E eu sempre critico isso. Eu falo, gente, não tem nenhum problema. Saiam daqui. Vocês não me representam, eu não quero vocês aqui. A gente ataca isso como um problema. Tem gente que vem aqui defender racismo. Tem gente que faz isso. Tem gente que se diz libertária e fala coisas racistas. Tem. E a gente fala que isso é um problema. A gente ataca isso. A gente fala, cara, sai daqui, você não me representa. Você não representa. Tem gente que se diz libertária e vai lá e defende a invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente fala, você tá errado, sai daqui. A gente trata isso como um problema. Em toda ideologia, e eu tô usando a nossa como um exemplo disso, você vai ter gente que tá lá dentro e fala merda. A questão é, você trata isso como um problema e tenta tirar essa galera e expõe e critica isso, ou você só fica quieto. E a esquerda não só fica quieta sobre esse antissemitismo, sobre esse apoio a ditaduras, sobre esse apoio ao terrorismo. Eles acham bonito. As principais lideranças deles estão falando disso. Eles são isso. É só ver o Celso Amorim falando esse tipo de coisa. Anote no governo. É só ver em qualquer tweet, em qualquer post sobre isso, gente de esquerda, com bandeirinha no nome, filiação, Lula no perfil e tudo mais, defendendo antissemitismo aberto. Os caras não estão falando assim, gente, vamos pela paz. Vamos... Assim, tem gente de esquerda que tá falando isso. Ok? Não são todos. Não são todos. Tem gente de esquerda que tá falando assim, gente, vamos pela paz, calma, não sei o que, os gays, critica o Irã e tudo mais, lamenta, lamento que o Lula apoia isso e tudo mais. Não, eu não tô falando que tudo isso. Mas você vai ver gente de esquerda abertamente falando coisas tipo, tem que terraplanar Israel. Eu vi esse comentário num tweet meu. O Irã tá certo sim, tem que... Você vê gente sendo abertamente antissemita, abertamente defendendo o genocídio de judeus e a erradicação de Israel, abertamente defendendo atentados terroristas. Em que ponto vocês viram o PT, ou o Lula, ou a esquerda tratando isso como um problema? Dizendo que isso não representa a visão deles, condenando e tudo mais. Não acontece. Não acontece. Eles não veem isso como um problema, como um erro e tudo mais. Você tem principais lideranças da esquerda tendo posições como essa e tudo bem. Normal. A única conclusão que você pode ter a partir disso é que, então isso é o que eles acham, isso é o que eles são, isso são as ideias deles. Não importa se você tem repressão de minorias. Não importa se você tem repressão de gays, de minorias étnicas, se você tem repressão de mulheres pedindo direitos básicos, tipo não ser obrigado a usar um véu. Não importa se você tem a ordem da ditadura para a polícia de estuprar mulheres para reprimir manifestações em defesa de direitos básicos. Não. Isso é secundário. O importante é apoiar a ditadura do Irã, o importante é apoiar a ditadura do Maduro, o importante é apoiar a ditadura de Cuba, o importante é apoiar a ditadura do Putin. O importante é se alinhar com essa galera e formar um bloco desses lixos humanos
para que eles possam, unidos, fazer frente e ter uma aliança política e econômica. Essa é a prioridade manifesta repetidamente do Lula, da esquerda e do PT no Brasil. Esse vídeo é para você que acompanha o canal ter esse argumento para usar não contra, né, mas para usar com pessoas que caem nesse discurso de que a esquerda é sobre minorias, é sobre o amor, é sobre não sei o que, e expor isso. E para você que, obrigado, ainda tá nesse vídeo e cai nessas coisas de, não, porque a esquerda tá querendo combater o racismo, tá combater o direito da mulher e tudo mais. Para você que acreditava nisso, perceber que vocês só estão sendo usados, minorias só estão sendo usadas, essas causas são só sendo usadas, elas são secundárias a um amor profundo por ditaduras, por terrorismo, por totalitarismo, por censura, que é manifestado recorrentemente pelo Lula, pela esquerda e pelo PT, e que a gente no Brasil está sendo alinhado com isso e está sendo obrigado a ajudar isso aqui politicamente, a dar uma aura de legitimidade, a proteger eles de sanções, e cada vez mais alinhado economicamente. Já tem sustentação financeira, já mandamos dinheiro para Venezuela, já mandamos dinheiro para vários lugares, e a tendência aqui é que, pelo jeito, a gente vai acabar financiando o Irã nessas porcarias. É para esse lado que o Brasil tá indo, e esse discurso de ajuda das minorias é só um teatrinho, é só enganação para esse objetivo maior. Por esse vídeo é isso.